E aí, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Agora a gente vai finalizar aqui essa questão do suporte, tá? Vamos colocar uma função ao qual, quando você movimentar o cursor, ele vai rotacionar, né? Pedindo ali que você especifique a rotação do suporte, beleza? Aqui no formulário de placas de regulamentação, a gente tem um evento lá do clique, né? Quando a gente dá um duplo clique ali na placa, tá? Então a gente vai colocar aqui, antes da gente pedir o local da placa, a gente vai pedir inicialmente o local do suporte, tudo bem? Então eu vou alterar aqui essa função para que a gente consiga ali fazer aquele efeito de rotação, tudo bem? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é a questão aqui do caminho até o bloco, né? Então vamos criar aqui uma variável caminho até o bloco suporte, tá? Vou chamar isso aqui de suporte. Na verdade eu vou dar aqui um Ctrl Z. Eu vou comentar aqui esse trecho, porque a gente vai utilizar ele para fazer aí as correções, né? Então a gente tem aqui o nome da placa, temos aqui o caminho até o bloco. Eu vou copiar esse trecho aqui, tá? Então vou dar um Ctrl V. Vamos descomentar aqui, ó. E aí o que vai acontecer? Isso aqui vai ser, eu vou chamar isso aqui de caminho underline bloco underline suporte, tudo bem? Para ficar mais simples ali para a gente entender. Aqui a gente vai trocar para dir suporte, tá? E aqui nessa opção, ó, a gente vai concatenar com o nosso cb suporte.selected item, né? .toString, para a gente poder pegar a opção de suporte que foi escolhida ali no nosso combo box que está aqui, né? Ó. Então, pelo nosso combo box, a gente vai conseguir saber qual bloco devemos puxar ali na programação, né? Então, tem aqui, ó, combinei com o diretório do suporte e o nome do suporte que foi escolhido ali no combo box, tá? Ele vai setar o foco aqui no desenho. Aqui, ao invés de especifique o local da placa, a gente vai colocar aqui especifique o local do suporte, né? E aí a gente tem aqui as opções, né? Se foi clicado ou não. E aí temos a primeira transação, tá? O que vai acontecer aqui? Como a gente vai rotacionar o suporte conforme a gente mexe o cursor, então a gente vai precisar salvar aqui, ó, o Object ID, né? Do bloco ali que vai ser rotacionado conforme a gente mexe o cursor, tá? Mas isso aqui tem que ser salvo globalmente, ou seja, a gente vai salvar isso aí, ó, aqui em cima no cabeçalho, fora ali da void, tá? Porque tem que ser salvo de uma maneira global para que seja acessado dentro do evento de point monitor, que faz aquela questão da rotação. Então nós precisamos de variáveis globais, tá? Então eu vou declarar aqui, ó, um public object, né? Public Object ID, né? Eu vou chamar isso aqui de ID suporte, né? E ele vai ser aí público, né? A gente vai setar o valor dele aí quando a gente fazer o que, ó? Quando a gente inserir o bloco aí, né, do suporte. Então vou pegar aqui, ó, caminho bloco do suporte, vou passar aqui para ele rodar a função insere bloco. E aqui ele vai retornar, ó, o ID do suporte. O que a gente vai fazer com esse ID de suporte? Ó? Depois que foi especificado e o suporte foi inserido, nós precisamos pedir agora a rotação, né, desse suporte. Essa rotação vai ser feita através de um prompt point result, né, para a gente poder pedir um ponto e conforme a gente mexer o cursor, a gente aplicar uma rotação no bloco que foi inserido do suporte. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó? Aqui em cima, antes de eu começar a transação, eu já vou jogar esse Object ID aqui para Object ID nulo, né? Para a gente não ter problema ali dele salvar, às vezes, um bloco anterior. Então eu vou colocar aqui um Object ID null, tá? Ele foi setado aqui dentro. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai verificar, né? Se o ID suporte, só para a gente se prever algum problema ali, né? Se o ID suporte ele foi diferente de Object ID.null, né? Aí sim a gente vai fazer alguma coisa, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai começar a monitorar o evento lá de point monitor. Então vem aqui no meu doc editor, ó, lá no meu point monitor, a gente vai
colocar uma função aqui dentro que vai rotacionar o suporte conforme a gente mexe o cursor, tá? Então, vou colocar aqui, ó, monitora rotação, tá? Essa aqui é o nome da function. Vamos dar um botão direito, ações, vamos aqui em gerar método de rotação, tá? Ele vai gerar aqui embaixo pra gente, ó. Então, o que que vai acontecer, ó? A gente tem o ID do bloco que foi salvo globalmente aqui na variável de ID suporte, porque ela tá fora aqui da void, né? Então, tá como public aqui em cima. Então, ele tá global. A gente consegue acessar ele quando o usuário mexer ali o cursor, tá? E o que que a gente vai fazer aqui dentro do monitora rotação? A gente vai precisar receber o bloco e fazer a rotação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui esse trecho da transação, vou dar um copy nele, que a gente vai precisar da transação. Só que aí, o que que vai acontecer? Ó? Dentro aqui do monitora rotação, nesse trecho, a gente vai receber aqui como block reference. Então, vou declarar aqui um block reference, né? Chamado de bloco suporte. Ele vai ser igual ao nosso transcad aqui, ó, transcad.getObject. A gente vai pegar o ID do suporte que está lá fora. Então, conforme eu mexer o meu cursor, eu já consigo pegar ali e rotacionar o meu bloco. Como que vai funcionar então essa questão da rotação? Para você rotacionar e saber o ângulo, né, que o seu cursor está, você precisa fazer um vetor ali no sentido do X, para você medir o ângulo entre esses dois vetores. Como assim? Você precisa ter uma base, né, para você medir. Geralmente essa base é o 00 aqui, ó, né? Lá no CAD, né? Você tem aqui os eixos, né? Então aqui você tem o eixo em X, né? E aí você tem aqui o seu eixo em Y, tá? Então aqui você tem o Y, tá? Para você pedir o ângulo, você precisa ter um vetor base. Então, o vetor base para você medir o ângulo vai ser o vetor ali do eixo. Você vai fazer isso aqui via programação. Você vai fazer dessa forma, ó. Você precisa primeiro criar o primeiro vetor. O primeiro vetor, vou chamar isso aqui de vector. Isso aqui é um vector 3D, tá? Esse vector 3D eu vou chamar de vetor cursor, tá? É o vetor que ele é formado através do seu bloco de suporte, ou seja, a posição do bloco de suporte. E aí você vai pegar um vetor, ó, getVector2, e aí você vai usar a variável de E do PointMonitor Events ali do contexto, ó, o ComputedPoint. Ou seja, você está pegando um vetor da onde o suporte está até o cursor que está sendo movimentado. Dessa forma vai ficar dinâmico, né, esse vetor. E aí você vai medir, ó. Então aqui você tem um double, tá? Você vai medir agora o ângulo, tá? O ângulo ele já é retornado em radianos, você não vai precisar fazer nenhuma conversão. Aqui a gente vai fazer o seguinte, então ângulo aplicar, tá? Ele é igual ao nosso vetor cursor. A gente vai usar o nosso vetor e aí ele tem uma função, ó, getAngle2. Então a gente vai pegar um ângulo aí até o vetor 3D. Aí você tem aqui, ó, o x-axis. Então a gente vai medir um ângulo ali usando como base o vetor em x. Uma questão importante aqui que a gente tem que analisar é o seguinte: o AutoCAD aqui, conforme você movimenta o cursor, veja que quando você muda aqui, né, o seu cursor aqui, o Y do cursor, a forma, né, de medir o ângulo, ele muda. Então, por exemplo, ó, se você passar um pouco mais aqui dessa linha, né, que é o ponto base, se eu descer o cursor, veja que ele usa como base, né, para medir o ângulo, a região inferior. Se eu passar para cima, ele utiliza, né, o outro lado ali como referência para poder fazer essa mensuração aí da angulação. Para prevenir sobre esses problemas de ângulos negativos e positivos, a gente vai fazer uma verificação aqui, ó, da posição do cursor. Então eu vou fazer assim, ó, se o ponto do meu cursor, o Y dele, for menor do que eu tenho ali o meu bloco suporte, né? Vou dar um position aqui, vamos pegar o Y. Se ele for menor do que o position do meu Y ali, eu vou precisar inverter o sinal desse ângulo. Então eu pego aqui o meu ângulo aplicar, ó, faço aí uma igualdade, né? Pego ele aqui novamente
e multiplico ele por -1, tá? Dessa forma aqui eu inverto o sinal aí desse ângulo. E para você aplicar o ângulo, você vai usar o bloco. Então você pega aqui o bloco, tá? Suporte, ele tem ali o rotation. E aí você vai setar o ângulo a aplicar na propriedade de rotation aí do bloco. Bom, então a gente fez a associação aqui no Manager, no Dock Editor, Point Monitor. Então, para que isso fique congelado ali, né, ele peça ali a rotação do usuário, a gente vai usar o ponto clicado, tudo bem? Eu vou pedir novamente aqui um ponto, vamos trocar aqui para ponto clicado suporte, né? Aqui a gente vai trocar para especifique a rotação do suporte, então especifique a rotação do suporte. Aqui a gente verifica então se o ponto foi clicado, tá? Se o ponto não foi clicado, a gente vai dar aí um return, né? Mas a gente vai remover aqui o evento de qualquer forma. Então, logo aqui após esse if, né? Na verdade, esse if aqui ele vai ser se realmente foi feito ok, a gente vai fazer alguma coisa aqui dentro. E de qualquer forma aqui, logo após o if, ele vai fazer a remoção aí do evento de monitoração da rotação. Agora a gente já consegue testar isso aí e ver isso aí funcionando, né? Lá no AutoCAD. Eu vou compilar aqui, ó. Vamos abrir aqui o CAD, ó, vamos dar um netload, vamos carregar ali a DLL, vamos rodar o sinaliza, né? Vamos jogar aqui, ó lá, ó, regulamentação. Vamos pegar aqui, por exemplo, o coluna tripla, vou pegar uma placa, vou clicar aqui num ponto. Olha que legal, ó, conforme você mexe o cursor, você já consegue aí produzir o efeito de rotação. Aí ele pede a rotação do suporte, você vai clicar em um ponto, né? E aí ele vai fazer a inserção do suporte aí exatamente com a angulação que você pediu, beleza? Aí trocando aqui, ó lá, o coluna tripla, né? Você já pode fazer aí várias alterações aí, beleza?